Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs. São Tiago nos diz hoje assim: cada um seja pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para irar-se. Pronto, pode encerrar aqui a pregação, não é? Seria o suficiente para nós, se nós colocássemos isso em prática em nossa vida. Que cada um seja pronto para ouvir, tardo, lento para falar e lento para se irar. Prontos para ouvir, porque como disse Jesus no Evangelho, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer. Vamos analisar um pouquinho então o sentido dessas palavras. Nesses 3 conselhos, São Tiago nos ensina muitas coisas, que em primeiro lugar é preciso que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir, primeiramente, a Deus. Ser prontos para ouvir significa ter o coração aberto. Prontos no sentido de sermos rápidos para ouvir, primeiro ouvir, depois falar, mas também prontos, ou seja, dispostos, ouvir a Deus. Deus nos fala. Por exemplo, Deus acabou de nos falar através das 2 leituras, é Deus que nos fala. Através das orações da Santa Missa, Deus nos fala. Na nossa oração pessoal, Ele nos fala. Por isso a importância da nossa vida de oração, a importância do silêncio em nosso interior, em nosso coração, porque Deus fala muito baixinho. Deus não grita, Ele fala muito baixinho, Ele quase que sussurra em nosso coração. E se nós estivermos muito dispersos, ou se a nossa alma estiver com muito barulho, facilmente a voz de Deus vai passar despercebida. E nós vamos ter a impressão de que Deus não está nos falando, Ele está falando, Ele sempre fala. Eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas como Jesus mesmo fala, vós não sois capazes de suportá-las, de ouvi-las, porque é preciso silenciar a alma, né? Vejam que se nós temos que ouvir a Deus, a oração não pode ser somente falar. A oração também tem que ser escuta. Quando rezamos, nós não podemos somente falar, mas precisamos dar espaço para que Deus fale. Por isso nós podemos simplesmente nos colocar na presença de Deus e fazer silêncio em nosso coração, Ele vai falar. Então Deus fala na sua palavra, Deus fala na oração, Deus nos fala sobretudo do sacrário, onde Ele está presente. Se existe um lugar onde Jesus está presente, num sentido muito próprio da palavra, depois do céu, é no sacrário. Então ali Ele nos fala, porque se Ele está ali vivo, Ele nos fala, Ele quer nos falar. Portanto, ser prontos para ouvir a Deus, Ele nos fala. E pedir a Deus essa graça, como pedia o profeta Samuel: falai, Senhor, falai que o vosso servo escuta. O povo de Deus, quando saiu do Egito, falou assim: Moisés, que não nos fale Deus, mas que nos fales tu. Já o profeta Samuel falava: não, Senhor, falai vós, que Deus nos fale, e que nós possamos ouvir a voz de Deus. Ele nos fala, prontos para ouvir. Então, em primeiro lugar, ouvir a Deus. Mas prontos para ouvir, preparados, dispostos para ouvir, significa também ouvir aqueles que precisam nos falar. Não é? Um conselho que alguém quer nos dar, uma situação que alguém precisa nos abordar e falar, que nós sejamos prontos para ouvir. Nós devemos pedir muito a Deus a graça de não nos tornarmos uma pessoa inabordável. O que é isso, padre? Uma pessoa inabordável é aquela pessoa que você não pode falar não. Não fala não, que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Tem uma situação às vezes em casa, no trabalho, o problema nós sabemos onde está. Sabemos com quem temos que falar. Não fala não. Não entra nessa briga não. Porque falar com essa pessoa aí, depois vai vir o dilúvio, é o fim do mundo. Aí a pessoa se torna inabordável. E isso, meus irmãos, pode virar uma arma para nós. Uma vez que nós sabemos e passamos essa mensagem, não fale comigo não que eu não gosto, isso vira uma arma para nós. Infeliz da pessoa que se torna assim. Coitada da pessoa que se torna inabordável. Ninguém pode falar com ela. Ela não dá liberdade, ela não dá acesso para que se fale a ela, para que se manifeste uma situação.
prontos para ouvir, não é? Não devemos ter medo da verdade. Ah, mas a pessoa me falou de uma maneira que eu não gostei. Descarte a maneira que ela falou e guarde só a verdade que ela te disse. Ser prontos para ouvir aquilo que precisam nos dizer. Prontos para ouvir, agora em outro sentido, que eu diria que é da prática da caridade. Ser prontos para ouvir quem precisa falar. É muito triste, meus irmãos, quando nós precisamos falar e não temos com quem falar. E a gente vive hoje um mundo muito egoísta, não é? E às vezes a gente fala mundo assim, joga a culpa no mundo e esquecemos de nós. Nós, muitas vezes somos assim, não temos a prontidão para ouvir, não temos essa disposição de parar e escutar. Escutar um idoso, né? Deixa ele contar a história dele. Ih, já contou 30 vezes, vai ser 31. Né? Ah, já falou 50 vezes, mais uma. Dar à pessoa a oportunidade de falar, prontos para ouvir. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e ela não precisa de conselhos sábios, ela não precisa de respostas mágicas. A única coisa que a pessoa precisa, e nós muitas vezes precisamos, é de ouvidos, é que alguém nos ouça. Muitas vezes o fato de nós falarmos já é para nós uma reflexão, e ao falarmos nós já vamos refletindo e vamos encontrando a saída, mas muitas vezes há pessoas que não têm com quem falar. Então, que nós tenhamos essa prontidão. Eu não sei dar conselho, eu não sei orientar, mas você escuta? Escuto, pronto. Você já pode fazer um grande bem, ouvir. Né? Ouvir com atenção, né? Cuidado com o tal do celular, a pessoa falando e você, sei. Não, preste atenção. Ouvir com atenção, né? Prontos para ouvir. Tenho muita coisa a vos dizer. Jesus nos fala não só diretamente, mas Ele também muitas vezes está nessa pessoa que precisa falar e não tem quem a ouça. Né? Então, prontos para ouvir. Depois, São Tiago nos diz, lentos para falar. Lentos para falar. Significa que nós devemos ouvir muito e falar pouco. Né? E significa que aquilo que eu vou falar, primeiro precisa ser refletido, precisa ser pensado, meditado, para ver se realmente vale a pena falar. Parece que é um provérbio, parece que é chinês esse provérbio, né, que diz que nós somos senhores das palavras que não falamos, senhores delas, das que não falamos, e escravos da que nós falamos. Falou, já era. Né? Então, eu quero me conservar senhor das minhas palavras, eu vou pensar bem o que eu vou dizer. Conta-se de um sábio que alguém chegou para ele e falou assim, mestre, eu preciso contar-lhe uma coisa que me falaram, eu tenho que falar isso para o senhor. Aí o sábio falou assim, mas você já coou, já passou o que você vai falar para mim nas 3 peneiras? E a pessoa falou assim, como assim 3 peneiras? Sim, tudo aquilo que nós falamos, primeiro precisa passar por 3 peneiras, é uma mais fina que a outra. Não sabia disso não. Pois bem, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me falar é verdade? Você realmente tem certeza do que você vai me falar? Não, eu ouvi por aí, eu vi na internet. Você tem certeza? Não passou na primeira peneira. Então não fale. Se você não tem certeza de que é verdade, não passe para a frente. Não é? Não, eu tenho certeza sim. Tá, mas espera aí. Essa é a primeira peneira, o furo é grande, agora o furo diminui. Segunda peneira, o que você vai falar é bom, vai fazer bem, eu vou ficar edificado com essa pessoa de quem você vai falar. O que você vai falar nasce da bondade do seu coração, ou seja, passa pela peneira da bondade, é bom o que você vai dizer? Não. Isso aí não vai deixar boa impressão dessa pessoa, não. Então não fala. Isso não vai fazer bem, não. Então não fala. Não, é bom sim. Tudo bem. Mas ainda falta a terceira peneira. O furo agora é menorzinho ainda. É peneira de coar farinha. É necessário que você fale isso? É verdade? É bom? Mas é necessário? Você precisa falar isso. Se você não falar, vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Vai acabar o mundo? É necessário que você fale? Não é necessário. Não é preciso que eu fale isso. Então guarde para você.
Lentos para falar significa isso. Se o mundo vivesse isso, não é? Se nós conseguíssemos sempre viver isso. Se nós católicos, agora falando diretamente para nós, em família, se nós católicos vivêssemos isso, a internet teria metade do conteúdo que tem. Muitos vídeos não seriam publicados. Muitos comentários não seriam feitos. Não passariam nas três peneiras. Muita coisa que nós falamos, ou não passa pela peneira da verdade, ou se passa, não passa na da bondade e não passa na peneira da necessidade. Muita coisa que a gente fala não era necessário ter falado, só prejudicou, só fez mal, só jogou lama em alguém, só difamou alguém, só tirou a boa reputação, só levou a pessoa a ficar triste com a igreja. Então vale a pena? Não passa por esse critério. Lentos para falar significa isso, né? Eu vou pensar o primeiro que eu vou dizer, né? E depois diz São Tiago que nós sejamos lentos para irar-nos. É muito estranho, né? Mas é isso mesmo. Lentos para irar. Você quer ficar com raiva? Você vai ficar com raiva devagarzinho. Ou seja, você não vai ficar com raiva. Lentos para a ira significa isso. Eu não vou agir no ímpeto da raiva. Eu não vou agir no impulso. Você quer brigar com alguém? Marca daqui 2 meses, né? Você está querendo dar uma resposta muito bruta à pessoa? Reza um terço primeiro. Passa um tempo diante do Santíssimo, reflita no que você vai falar, não é? Não vai nesse ímpeto, não, porque seremos escravos daquilo que nós falarmos, não é? Então, lentos para a ira, é isso. Primeiro eu vou refletir, eu vou pensar. Há momentos em que nós precisamos ser firmes, não é? Dizer verdades duras, mas há modos de falar, não é? E quando nós agimos movidos pela raiva, pela ira, só Jesus é que conseguia totalmente fazer isso. Jesus conseguiu fazer um chicote, derrubar todas as mesas dos vendilhões dos templos, soltar lá os passarinhos, expulsar os bois e manter-se sereno, calmo, sem alterar uma pulsação do seu coração. Mas nós conseguiríamos fazer assim? Não, então não podemos fazer. Jesus podia fazer assim porque ele tinha um controle absoluto dos seus sentimentos. Como nós não temos esse controle, nós precisamos primeiro refletir. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Qual é a melhor palavra que eu vou usar? Esse refletir não é remoer a raiva, não, né? Não é ensaiar tudo que eu vou falar. Não, é refletir. Eu preciso falar assim? Qual é a melhor maneira de abordar essa situação, né? Lentos para a ira. Vamos pedir então a Nossa Senhora, um dos títulos que Nossa Senhora recebe, existe até um hino muito bonito, que fala assim, né? Virgem que sabe ouvir, a Virgem do silêncio, a Virgem que sabe ouvir. Vocês conhecem, né, com certeza, o detalhe do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que os olhos são muito grandes, porque ela vê tudo, mas a boca, na proporção do rosto, é muito pequena. É porque esse tipo de pintura, que é ícone, passa uma mensagem. Nossa Senhora via tudo, contemplava a Deus, contemplava tudo, mas falar, ela falava muito pouco. Ela era muito boa em ouvir, mas era lenta ao falar, e por isso só dizia palavras sábias. Ela falava daquilo que seu coração estava cheio, e por isso não precisava falar muito, porque poucas palavras diziam muito, não é? Então que a Virgem que sabe ouvir, a Virgem da boca pequena, nos ensine a falar menos, a sermos lentos a falar e a termos os ouvidos bem abertos para ouvir a Deus que nos fala, para ouvir as pessoas que precisam nos falar e para ouvir aquelas pessoas que precisam ser ouvidas, e nós podemos ser para elas nesse momento, de alguma forma, os ouvidos de Deus, que vai levar aquela pessoa o conforto, ao menos de poder ser ouvida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.